Eu sei o que ela está escondendo, Marcus. Se você se casar com Jessica amanhã, vai se arrepender pelo resto da vida. As palavras ficaram suspensas no ar entre mãe e filho. Eleanor Wilson estava diante de seu único filho, com o rosto marcado pela preocupação e os olhos cheios da dor do que descobriu. Marcus olhou para ela incrédulo, vendo seu mundo desmoronar diante de seus olhos. A mulher que ele tanto ama acabou de confirmar que não é quem ele pensava que fosse. Para entender como chegamos a este momento devastador entre uma mãe e seu filho, precisamos voltar 3 semanas no tempo. Mas antes de mergulharmos, se você é contra a injustiça e o preconceito, clique no botão inscrever-se e curtir e poste com orgulho a bandeira do seu país nos comentários. Você certamente receberá uma ótima resposta ao seu comentário. Marcus Wilson era a definição de sucesso. Com apenas 35 anos, ele construiu a Wilson Tech Solutions, uma empresa de $500 milhões, a partir do nada, apenas com sua mente brilhante e ética de trabalho incansável. Seu software de segurança inovador estava revolucionando o setor, com contratos governamentais surgindo a cada dia. Ele tinha tudo: riqueza, respeito, poder, tudo, exceto alguém com quem compartilhar. Tudo mudou quando Jessica Parker entrou em sua vida. Bonita, charmosa e sofisticada, a executiva de relações públicas de 32 anos parecia ser a resposta para suas preces. Sua pele porcelana, cabelos loiros esvoaçantes e sorriso deslumbrante cativaram Marcus desde o primeiro encontro em um baile de gala beneficente. 8 meses depois, ele surpreendeu a todos ao anunciar o noivado. Ninguém ficou mais surpreso ou preocupado do que Eleanor Wilson. Aos 60 anos, a ex-detetive tinha instintos afiados que lhe serviram bem durante décadas de trabalho policial. Desde que perdeu o marido, há 10 anos, Marcus se tornou seu mundo. E algo em Jessica Parker despertou um alarme que ela não podia ignorar. Ela é perfeita, mãe, insistia Marcus durante o jantar semanal de domingo. Você vai acabar gostando dela. Eleanor sorriu e acenou com a cabeça, guardando suas reservas para si mesma. O que ela poderia dizer? Que o sorriso de Jessica nunca chegava aos olhos? Que suas histórias sobre seu passado pareciam mudar um pouco a cada vez que eram contadas? Que, quando Jessica pensava que ninguém estava olhando, sua máscara de perfeição caía, revelando algo frio e calculista por baixo? Keith Johnson, melhor amigo de Marcus desde a faculdade e agora seu cunhado, compartilhava das preocupações de Eleanor. Você não acha que isso está indo rápido demais, cara? Perguntou ele durante um raro momento a sós com Marcus. Quero dizer, 8 meses? Quando você sabe, respondeu Marcus com confiança, ignorando a preocupação do amigo da mesma forma que ignorava a da mãe. O que Marcus não viu foi a transformação de Jessica quando ele saiu da sala. O modo como seu sorriso caloroso desapareceu, substituído por um olhar de satisfação presunçosa. As ligações em voz baixa que ela fazia quando ele trabalhava até tarde. E o modo desdenhoso com que tratava os garçons do restaurante quando Marcus estava pagando a conta. Preciso contratar uma nova empregada para meu apartamento, anunciou Jessica durante o jantar uma noite. A última era péssima, muito preguiçosa. Você conhece alguém confiável? Eleanor percebeu o tom condescendente, a indireta sutil. Talvez, ela respondeu com cuidado, uma ideia começando a se formar em sua mente. Eleanor não conseguia se livrar da sensação de que havia algo terrivelmente errado com a noiva de seu filho. Pequenas inconsistências continuavam se acumulando. Jessica alegava ter crescido em Connecticut, mas depois mencionou que tinha estudado no ensino médio na Pensilvânia. Ela disse que seus pais haviam morrido em um acidente de carro, mas depois mencionou casualmente que visitava sua mãe no Natal. Pequenas mentiras que poderiam parecer insignificantes para outras pessoas, mas para uma ex-detetive como Eleanor, eram sinais de alerta em meio a uma tempestade. Mas as suspeitas de Eleanor se transformaram em certeza uma noite, quando ela passou pela casa de Marcus inesperadamente. Parada no corredor, ela ouviu Jessica ao telefone na sala ao lado, com a voz baixa e calculista. Seja paciente, sussurrou Jessica. Depois do casamento teremos tudo o que precisamos. A mãe dele está desconfiada, mas isso não importa agora. Ele confia plenamente em mim. Eleanor congelou, com o coração batendo forte. Havia apenas uma maneira de descobrir o que Jessica estava escondendo. Ela precisava se aproximar para ver Jessica quando sua máscara estivesse completamente fora. Com base em seus anos de trabalho como detetive,
Eleanor elaborou um plano. Ela se disfarçaria como uma empregada doméstica de que Jessica precisava. Ela planejou perfeitamente uma maquiagem completa com o melhor maquiador da cidade, que a transformou completamente da grande mulher que era em uma humilde empregada doméstica chamada Maria Santiago. Até onde você iria para proteger alguém que você ama por cometer o maior erro da vida? Clique no botão inscrever-se agora, porque esta história de engano, preconceito e justiça é apenas o começo, e acredite, você não vai acreditar no que acontece a seguir. 3 dias depois, Maria Santiago se candidatou ao cargo de empregada doméstica no luxuoso apartamento de Jessica. Com cabelos grisalhos, óculos, maquiagem que acrescentava anos à sua aparência e um enchimento sutil que mudava sua silhueta, Eleanor estava irreconhecível. Ela falava com um leve sotaque e afetava um comportamento submisso, a empregada invisível que empregadores como Jessica mal notavam. Você foi muito recomendada, disse Jessica, mal olhando para o currículo falsificado de Eleanor. Meu noivo é muito bem-sucedido e eu recebo pessoas importantes. Preciso de discrição e perfeição, entendeu? Eleanor assentiu docilmente, reprimindo a raiva que sentia enquanto Jessica falava com ela de maneira condescendente. Sim, senhorita Parker, eu entendo. Você começa amanhã, às 6 em ponto. Atrás de portas fechadas, longe de Marcus e seu círculo social, Jessica Parker era uma mulher completamente diferente. O que Eleanor testemunhou nas 2 semanas seguintes fez seu sangue ferver. Limpe o banheiro de novo, gritava Jessica. Vocês são todos preguiçosos? Não é à toa que ganham a vida limpando banheiros. O racismo casual fluía livremente quando Jessica pensava que estava falando apenas com os empregados. Cada comentário degradante, cada insulto sarcástico era mais uma prova do verdadeiro caráter de Jessica. Juro, Maria, a mãe dele é tão cansativa, reclamou Jessica um dia, enquanto escrevia uma mensagem no celular. Sempre perguntando sobre minha família, meu passado, como se uma mulher da idade dela tivesse o direito de me questionar. Quando nos casarmos, vou garantir que só a veremos nos feriados. Eleanor esfregava a bancada com mais força, engolindo as palavras. Mas a descoberta mais perturbadora veio no 10º dia, quando um homem bonito na casa dos 30 anos chegou ao apartamento. O comportamento de Jessica mudou instantaneamente quando ela correu para os braços dele. Alex, querido, ela sussurrou, beijando-o apaixonadamente. Alguém viu você chegar? Eleanor fingiu tirar o pó na sala ao lado, esforçando-se para ouvir a conversa deles. Ninguém me viu, Alex respondeu. Como está nosso CEO favorito? Jessica riu friamente, sem perceber nada. Ele chegou a me perguntar se eu queria assinar um acordo pré-nupcial. Dá para acreditar? É claro que eu o convenci a desistir. Disse que ficaria com o coração partido se ele não confiasse em mim. Essa é minha garota, disse Alex com orgulho. Mais 3 semanas e seremos donos de metade da Wilson Tech. Eleanor quase deixou cair o espanador. Não se tratava apenas de dinheiro. Elas estavam atrás da empresa de Marcus. Nos dias seguintes, Eleanor reuniu todas as informações que pôde, tirando fotos de documentos quando Jessica estava no chuveiro e gravando conversas sempre que possível. Cada dia trazia novas evidências da verdadeira natureza e dos planos de Jessica. O ponto de ruptura aconteceu durante uma noite em que Jessica se preparava para receber um pequeno grupo de amigos. Eleanor estava polindo a mesa de centro de vidro cara quando Jessica voltou de uma ligação acalorada com o que parecia ser um fornecedor de casamento. Idiotas incompetentes, Jessica murmurou, servindo-se generosamente de uma taça de vinho tinto. Ela andava de um lado para o outro com raiva, o vinho balançando perigosamente perto da borda da taça. Quer que eu pegue isso, senhorita Parker? Eleanor perguntou, olhando para o sofá branco caro. Não quero que você pegue isso, Maria, zombou Jessica, imitando grosseiramente o sotaque de Eleanor. Apenas faça seu trabalho e saia do meu caminho. Segundos depois, Jessica se virou muito rapidamente e derramou o vinho sobre a mesa de vidro e no tapete branco abaixo dela. Olhe o que você me fez fazer, gritou Jessica, embora Eleanor estivesse a poucos passos de distância. Sinto muito, senhorita Parker. Deixe-me limpar. Você me distraiu. Este tapete custa mais do que você ganha em um ano. Antes que Eleanor pudesse responder, Jessica jogou o conteúdo restante do copo diretamente em Eleanor, espirrando vinho tinto em seu uniforme e rosto. Talvez isso te ensine a prestar atenção, rosnou Jessica.
Eleanor ficou paralisada, com vinho escorrendo pelo rosto e manchando suas roupas. Em 40 anos, ninguém jamais a tratara com tanto desprezo, com tanta crueldade casual. Todos os seus instintos gritavam para que ela se revelasse, para que colocasse essa mulher no seu lugar. Mas a detetive dentro dela sabia que o trabalho não estava concluído. Ela precisava de mais provas. Então, ela engoliu seu orgulho, limpou o rosto e disse: "Vou buscar o tira-manchas, Sra. Parker." Enquanto Eleanor se limpava no banheiro, lágrimas de raiva se misturavam com as manchas de vinho. Ela fez uma promessa a si mesma. Jessica Parker nunca se tornaria sua nora. Nunca, não importasse o que fosse necessário. Enquanto a água morna corria sobre ela, Eleanor começou a planejar seu próximo passo. Jessica Parker não tinha ideia de com quem estava realmente lidando, mas estava prestes a descobrir. A oportunidade de Eleanor surgiu em uma quinta-feira à tarde. Jessica tinha saído para ir ao cabeleireiro, instruindo Maria casualmente para organizar seu escritório, um cômodo que antes era estritamente proibido. "Não toque em nada na mesa", Jessica ordenou antes de sair. "Apenas aspire e tire o pó das prateleiras. Eu saberei se você mexer em alguma coisa." A advertência apenas confirmou as suspeitas de Eleanor de que algo valioso estava escondido ali. Assim que o carro de Jessica se afastou do prédio, Eleanor começou sua busca cuidadosa pelo escritório. À primeira vista, tudo parecia normal. Decoração de bom gosto, obras de arte caras, um computador de mesa elegante que Eleanor sabia que estaria protegido por senha. Mas anos de trabalho de detetive lhe ensinaram que as pessoas raramente exibem seus segredos à vista de todos. Atrás de um pequeno quadro na parede, Eleanor descobriu um cofre embutido. Nada incomum para alguém com a aparente riqueza de Jessica, mas interessante mesmo assim. Eleanor examinou cuidadosamente o quadro, observando sua posição para poder colocá-lo exatamente como o encontrou. A verdadeira descoberta aconteceu quando Eleanor moveu um vaso de planta na estante, revelando um compartimento secreto embutido na parede. Dentro havia um laptop prateado e fino, muito mais portátil e fácil de esconder do que o computador de mesa em destaque na mesa. Eleanor calçou as luvas que havia escondido no bolso do uniforme e cuidadosamente retirou o laptop. Ao abri-lo, apareceu uma tela de senha. Mas Eleanor vinha observando Jessica de perto há dias. Ela tentou várias combinações com base nos padrões que observara quando Jessica desbloqueava o celular. Na quarta tentativa, Alex W90, a tela foi desbloqueada. O que Eleanor encontrou fez seu sangue gelar. O laptop continha arquivos detalhados sobre pelo menos 6 homens diferentes, todos empresários de sucesso no setor de tecnologia. Cada arquivo incluía fotografias, informações pessoais, detalhes da empresa e registros financeiros. Mas o mais perturbador eram as seções de notas detalhando cronogramas de extração e estratégias de liquidação. Um arquivo mostrava um fundador de uma empresa de tecnologia que havia perdido sua empresa e entrado com pedido de falência 3 anos antes. As notas afirmavam friamente: extração concluída, ativos transferidos, os 4,2 milhões. Patentes vendidas por os 12 milhões. Outro arquivo mostrava um homem cujo anúncio de noivado apareceu no New York Times, seguido por um aviso de cancelamento do casamento 6 meses depois. As notas diziam: operação encerrada antecipadamente, interferência da família, extração limitada, $850 mil. Eleanor rapidamente conectou sua pequena câmera disfarçada de broche ao laptop, fotografando tela após tela de provas condenatórias. Então ela encontrou uma pasta chamada Wilson M. Dentro havia tudo sobre seu filho. Sua rotina diária, avaliação psicológica, apontando seus pontos vulneráveis, planos detalhados para o cronograma de extração e uma lista dos bens de Marcos priorizados por liquidez. Ainda mais assustadora era uma subpasta chamada Contingências, que incluía estratégias para lidar com o problema da mãe. Propostas que iam desde o afastamento gradual até distraí-la com uma emergência de saúde. Eles haviam planejado tudo, até mesmo considerando como remover Eleanor da vida de Marcos se ela se tornasse muito problemática. Enquanto Eleanor cuidadosamente devolvia o laptop ao seu esconderijo, ela ouviu vozes no corredor. Jessica havia voltado mais cedo e não estava sozinha. Eleanor entrou silenciosamente no banheiro adjacente, deixando a porta entreaberta para ouvir. O cabeleireiro foi uma perda de tempo, Jessica dizia a Alex enquanto entravam no apartamento.
Vamos revisar os preparativos finais para a próxima semana. Tem certeza de que é seguro falar aqui? Perguntou Alex. E a empregada, Maria? Não precisa se preocupar com ela. Mal fala inglês e não tem inteligência para entender o que estamos discutindo. Além disso, tenho tornado a vida dela um inferno. Ela vai pedir demissão a qualquer momento. Eleanor cerrou os dentes. A avaliação de Jessica. Mas ela permaneceu em silêncio, ouvindo enquanto o casal se dirigia para a sala de estar. Já abri as contas offshore, disse Alex, baixando um pouco a voz. Assim que você se casar, começaremos as transferências. Primeiro pequenas quantias, depois somas maiores. Depois que você tiver estabelecido padrões regulares de acesso às contas dele. E quanto ao software de segurança? Perguntou Jessica. É aí que está o dinheiro de verdade. Nossos compradores em Xangai estão oferecendo 20 milhões só pelo código-fonte. Se conseguirmos explorar a vulnerabilidade também, esse valor dobra. Elmir sentiu-se mal. Eles não estavam apenas planejando roubar o dinheiro de Marcos. Estavam se preparando para vender o trabalho de toda a vida dele, seu revolucionário software de segurança, para interesses estrangeiros. E Marcos não suspeita de nada? Perguntou Alex. Jessica riu friamente. Por favor. Ele está tão apaixonado que não consegue enxergar nada. Quando sugeri mudar minhas coisas para a casa dele antes do casamento, ele até se desculpou por não ter sugerido antes. Amanhã terei acesso total ao escritório dele em casa. Eleanor já tinha ouvido o suficiente. Silenciosamente, tirou fotos do seu reflexo no espelho, documentando seu disfarce, e começou a gravar áudio em seu dispositivo oculto. Não se tratava mais apenas de proteger Marcos de uma caçadora de fortunas. Era espionagem corporativa com implicações internacionais. Nos dias seguintes, Eleanor reuniu mais provas, enquanto a suspeita e os maus tratos de Jessica se intensificavam. De repente, Maria não conseguia fazer nada certo. O chão não estava limpo o suficiente, a roupa não estava dobrada corretamente, os mantimentos não eram das marcas certas. Você está mexendo nos meus papéis? Jessica perguntou numa tarde, ao apanhar Eleanor a limpar o pó perto da sua secretária. Parece muito interessada nos meus assuntos pessoais. Não, Sra. Parker, respondeu Eleanor, com os olhos baixos. Estou apenas a limpar como me pediu. Jessica aproximou-se, estudando o rosto de Eleanor com desconfiança, com os olhos semicerrados. Sabe, há algo em você que não bate certo. A maioria das empregadas não percebe as coisas que você percebe. Não faça as perguntas que faz com os olhos. O coração de Elan disparou, mas sua expressão permaneceu neutra. Não entendo, Sra. Parker. Acho que você entende, respondeu Jessica friamente. Acho que você entende perfeitamente, e é por isso que estou observando você com muito cuidado agora. A ameaça era clara. Os instintos de Jessica haviam sido despertados, e ela agora estava testando Eleanor ativamente, atribuindo-lhe tarefas cada vez mais humilhantes, examinando suas reações, tentando provocar uma resposta que revelasse que Maria não era quem dizia ser. Mas Eleanor Wilson não era uma das melhores detetives do Departamento de Polícia de Manhattan à toa. A cada nova humilhação, ela reunia mais provas. A cada olhar suspeito de Jessica, ela documentava outra conversa comprometedora. Os riscos eram altos demais para revelar seu disfarce agora. Não importava o quão degradante o tratamento se tornasse. O tempo estava passando. O casamento estava a poucos dias de distância, e Eleanor agora tinha provas de que Jessica Parker não estava atrás do dinheiro de Marcos. Ela fazia parte de uma conspiração internacional que poderia destruir tudo o que ele havia construído. A oportunidade surgiu 3 dias depois, quando Marcos ligou para sua mãe com a voz tensa. Vou voar para São Francisco amanhã para uma reunião de emergência com nossos desenvolvedores da Costa Oeste, explicou ele. Alguma vulnerabilidade de segurança precisa da minha atenção pessoal. Estarei fora por 2 dias. Eleanor ouviu com atenção para manter um tom neutro, apesar dos alarmes soando em sua cabeça. A vulnerabilidade de segurança era quase certamente parte do plano de Jessica, talvez até mesmo fabricada por sua equipe para tirar Marcos da cidade. Pensei que poderíamos jantar quando eu voltar, continuou Marcos. Jessica estará ocupada de qualquer maneira. Ela está organizando uma reunião do comitê de caridade no apartamento. Era isso, a abertura de que May precisava. Eleanor sabia, desde o tempo em que era Maria, que os comitês de caridade de Jessica eram, na verdade, reuniões com seus co-conspiradores, disfarçadas de encontros sociais legítimos. Com Marcos fora da cidade,
Jéssica provavelmente deixaria de lado toda a pretensão diante de seu círculo de confiança. Parece ótimo, querido, respondeu Eleanor, forçando um tom caloroso na voz, apesar da tensão entre eles. Tenha um bom voo. Agora ela tinha a chance de pegar Jéssica e seus cúmplices em flagrante, planejando seus crimes, revelando suas intenções com suas próprias palavras. Se conseguisse gravar essa conversa, teria a prova irrefutável de que precisavam. Se eu conseguir gravar a voz dela dizendo o que realmente pensa sobre meu filho, sobre sua raça, sobre seus planos, será algo que nem mesmo Jéssica poderá negar. O plano era simples. Eleanor iria à festa fingindo ter voltado para pegar alguns itens pessoais que supostamente havia esquecido durante a limpeza. O momento era crucial. Ela precisava que a festa estivesse em pleno andamento, com Jéssica e suas amigas relaxadas e desprevenidas. Para garantir a segurança, ela ligou para um amigo, Daniel, para ir com ela ao local, caso houvesse algum ataque ou situação errada, precisamente às 20h45. Eleanor entrou no prédio de Jéssica pela entrada de serviço. O segurança a reconheceu como empregada de Jéssica e mal tirou os olhos do celular, exatamente como eles esperavam. Eleanor pegou o elevador de serviço até o andar de Jéssica, com o coração batendo forte no peito, enquanto Daniel ficava do lado de fora, esperando seu sinal para entrar no apartamento de Jéssica. Ela podia ouvir música, risadas, o tilintar de copos. Ela apertou o pequeno dispositivo de gravação, ativando-o antes de colocá-lo no bolso. Então respirou fundo e bateu com firmeza. A porta se abriu, revelando Jéssica, deslumbrante em um vestido preto elegante, com uma taça de champanhe na mão. Seu sorriso desapareceu no instante em que reconheceu Maria. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou Jéssica, bloqueando a porta. Atrás dela, Eleanor podia ver cerca de 8 pessoas na sala de estar, relaxando nos móveis que ela havia polido inúmeras vezes. "Sinto muito por incomodar, Sra. Parker", disse Eleanor, mantendo a voz mansa e os olhos baixos. "Deixei alguns remédios pessoais aqui, meus comprimidos para o coração. Liguei, mas ninguém atendeu. O gerente do prédio disse que você estava em casa e me deixou subir." Os olhos de Jéssica se estreitaram com desconfiança, mas a plausibilidade da desculpa, combinada com a presença de seus convidados, tornou difícil simplesmente mandar Eleanor embora. "Tudo bem, onde você os deixou?" perguntou Jéssica impaciente. "Na gaveta pequena do banheiro dos funcionários, Sra. Parker." "Vou ser rápida." Jéssica relutantemente deu um passo para o lado, permitindo que Eleanor entrasse enquanto anunciava aos convidados. Aparentemente, minha empregada deixou algo para trás. Os convidados mal notaram Eleanor, enquanto ela se dirigia para o banheiro dos funcionários, ao lado da cozinha. Ela se movia lentamente, com o dispositivo de gravação, captando cada palavra, enquanto uma voz masculina, que ela presumiu ser de Alex, reclamava por ter sua noite interrompida. "Não se preocupe", respondeu Jéssica com a voz clara. "Não vai demorar muito, certifique-se de encher os copos de todos para o brinde." Eleanor entrou no banheiro, mas deixou a porta entreaberta. Ela fingiu procurar nas gavetas, enquanto ouvia atentamente a conversa na sala de estar. "Então, onde está o noivo sortudo esta noite?" perguntou uma voz feminina com sarcasmo óbvio, seguida de risadas. "Em São Francisco", respondeu Jéssica. "Exatamente onde precisávamos que ele estivesse." Nossa pequena falha de segurança funcionou perfeitamente. Ele ficará fora por pelo menos 2 dias resolvendo um problema que na verdade não existe. Mais risadas, desta vez mais cruéis. "Senhoras e senhores", a voz de Alex se elevou acima das outras. "Gostaria de propor um brinde a Jéssica, cuja atuação merece um Oscar, e ao nosso maior sucesso até agora, Wilson Tech." O som de copos tilintando ecoou pelo apartamento. "Nossa, você deveria ver como ele olha para ela", comentou alguém. "Como um cachorrinho apaixonado." "Ela deve ser incrível", especulou outra mulher, provocando risadas estrondosas. "Uma garota tem que fazer o que uma garota tem que fazer", respondeu Jéssica com fingida exaustão. "Embora eu admita que fingir estar atraída por ele é a parte mais difícil, ele está sempre falando sobre seus algoritmos e protocolos de segurança, é tão chato." "Mas vale a pena por 50 milhões, certo?" acrescentou Alex. "Além do que recebermos pelo software de segurança", concordou Jéssica. "Os russos já estão oferecendo 20 milhões só pelo código-fonte." Eleanor sentiu-se mal fisicamente. Elas estavam planejando vender o trabalho da vida de seu filho para interesses estrangeiros,
destruindo não apenas sua empresa, mas potencialmente comprometendo a segurança nacional no processo. A Wilson Tech fornecia sistemas de segurança para várias agências governamentais, um fato que esses criminosos claramente sabiam e pretendiam explorar. E a mãe? Alguém perguntou. Ouvi dizer que ela tem causado problemas. Eleanor congelou, esforçando-se para ouvir a resposta de Jessica. Eleanor. A voz de Jessica estava cheia de desprezo. Apenas mais um obstáculo a ser removido. Ela é mais inteligente do que eu esperava, mas isso não importa agora. Marcus já acha que ela está interferindo porque não consegue abrir mão do seu filho precioso. Deve ser difícil para ela, comentou uma voz masculina, ver o filho se casar com uma mulher branca. A risada de Jessica foi fria e cortante. Por favor, aquela família deveria estar grata por alguém como eu sequer olhar para ele. Você sabe o que a mãe dele disse quando nos conhecemos? Ela realmente perguntou sobre minhas intenções, como se eu fosse uma caçadora de fortunas. Se ela soubesse? A sala explodiu em risadas novamente. A melhor parte, continuou Jessica, com a voz ligeiramente arrastada pelo champanhe. É como eu o convenci de que as preocupações da mãe dele são, na verdade, racistas, que ela não consegue aceitar que ele esteja com uma mulher branca. Ele está tão desesperado para provar que é esclarecido que me defende, mesmo quando seus instintos dizem o contrário. Manipulação psicológica no seu melhor, comentou alguém com admiração. Tenho muita prática, respondeu Jessica. Mas esta é a minha obra-prima. Em 3 dias, serei a Sra. Wilson. Em 3 semanas, estarei solteira novamente, com dinheiro suficiente para desaparecer para sempre. Eleanor já tinha ouvido o suficiente. Ela tinha a verdadeira voz de Jessica gravada. O desprezo, a manipulação, a conspiração criminosa. Isso seria suficiente para convencer Marcus, suficiente para salvá-lo dessa predadora. Ela fechou silenciosamente a gaveta do banheiro e se preparou para sair tão discretamente quanto havia chegado. Mas, ao entrar no corredor, encontrou Jessica bloqueando seu caminho. Encontrou o que estava procurando? Perguntou Jessica, com os olhos frios e desconfiados. Sim, senhorita Parker. Obrigada. Vou indo agora. Eleanor tentou passar por ela, mas Jessica não se moveu. Sabe, é muito estranho, disse Jessica com uma voz perigosamente suave. Não me lembro de você ter mencionado nenhum medicamento para o coração enquanto trabalhava para mim. E o gerente do prédio nem estava de plantão hoje à noite. O pulso de Eleanor acelerou. Os olhos de Jessica estavam claros e focados agora. Todos os sinais de relaxamento, induzido pelo champanhe, haviam desaparecido. Ela estava testando Eleanor, armando uma armadilha, e Eleanor havia caído direitinho. Não sei do que você está falando, senhorita Parker. Eu só precisava do meu remédio. Jessica se aproximou. Seu perfume, o perfume caro que Marcus havia comprado para ela, era avassalador no corredor estreito. Quem é você realmente? Exigiu Jessica. Porque você não é apenas uma governanta. Nenhuma empregada que eu conheço percebe as coisas que você percebe, faz as perguntas que você fez com os olhos. Você estava me observando, me estudando. Eleanor começou a calcular rotas de fuga. A porta da frente estava bloqueada pelos convidados de Jessica. A entrada de serviço ficava atrás de Jessica. As janelas estavam a 32 andares de altura. Ela estava efetivamente encurralada. Senhorita Parker, acho que você bebeu demais. Eu devo ir. A mão de Jessica se esticou, agarrando o pulso de Eleanor com uma força surpreendente. Esvazie seus bolsos agora. Me solte! Exigiu Eleanor, abandonando o tom subserviente, sua própria força igualando a de Jessica enquanto tentava se afastar. A mudança repentina no comportamento de Eleanor confirmou as suspeitas de Jessica. Quem te enviou? A mãe de Marcus? Ou você é algum tipo de detetive particular? Na sala de estar, a festa havia silenciado, os convidados percebendo o confronto que se desenrolava no corredor. Alex apareceu atrás de Jessica, seu rosto bonito endurecido pela suspeita. Tudo bem, querida? Nossa empregada não é quem diz ser, respondeu Jessica, sem tirar os olhos de Eleanor. Reviste os bolsos dela, ela está nos espionando. Alex avançou, mas Eleanor foi mais rápida. Décadas de treinamento policial entraram em ação quando ela se soltou do aperto de Jessica, usando o impulso da jovem contra ela. Não me toque, Eleanor advertiu, sua voz agora totalmente sua, autoritária, mandona. Meu Deus, Jessica sussurrou, reconhecendo-a quando o sotaque de Eleanor escorregou. Você é ela, não é? Você é a mãe dele.
O corredor ficou em silêncio enquanto as palavras de Jessica pairavam no ar. Então, Jessica começou a rir, um som frio e cruel que ecoou pelas paredes. Isso é impagável. A grande Eleanor Wilson reduzida a se disfarçar de empregada para espionar a noiva do filho. Quão desesperada você pode estar? Não estou desesperada, corrigiu Eleanor, endireitando-se em toda a sua altura, sem se preocupar mais com o disfarce. Determinada. E agora tenho tudo o que preciso. Ela deu um tapinha no bolso, onde o gravador continuava a capturar cada palavra. Os olhos de Jessica se arregalaram, depois se estreitaram com raiva. Me dê isso. O que quer que você pense que tem? O que eu tenho é você, com suas próprias palavras, planejando fraudar meu filho e vender sua tecnologia para entidades estrangeiras. Isso não é apenas roubo, Jessica, é espionagem. Alex avançou ameaçadoramente. Dê a ela o gravador agora. Eleanor permaneceu firme, calculando suas opções. Ela estava em desvantagem numérica, mas não em desvantagem. Ainda não. Afaste-se, ordenou ela, seu tom deixando claro que essa não era sua primeira confrontação. Estou indo embora agora, e se algum de vocês tentar me impedir, vai se arrepender. O rosto de Jessica se contorceu de raiva. Você acha que Marcus vai acreditar em qualquer coisa que você tenha naquela gravação? Ele vai pensar que você manipulou, que me armou uma cilada. Ele vai te odiar por isso. Deixe que ele decida por si mesmo, respondeu Eleanor calmamente, embora seu coração estivesse acelerado. Ela começou a se mover lateralmente ao longo da parede em direção à porta da frente. Jessica se lançou para a frente de repente, empurrando Eleanor com força contra a parede. Você não vai arruinar isso para mim, entendeu? Eu trabalhei muito, planejei tudo com muito cuidado. A violência do movimento surpreendeu Eleanor. Apesar do seu treinamento, seu corpo de 60 anos absorveu o impacto dolorosamente, sua cabeça batendo contra a parede. Mas, mesmo enquanto ela se contorcia de dor, sua mão se moveu para o outro bolso, onde seu telefone já estava conectado ao número de Marcus, com a linha aberta. Tire as mãos de mim, Eleanor disse em voz alta, claramente, certificando-se de que cada palavra fosse captada pelo telefone. Sua velha patética, Jessica rosnou, seu belo rosto contorcido em algo feio e estranho. Você não suporta que seu filho precioso tenha me escolhido, não é? Não suporta que ele prefira uma mulher branca a qualquer lixo do gueto que você provavelmente queria para ele. Eleanor não precisou fingir choque com o racismo descarado. Meu filho merece alguém que o ame, não uma vigarista planejando destruí-lo. Amar ele? Jessica riu amargamente, sem saber que cada palavra sua estava sendo transmitida para Marcus a milhares de quilômetros de distância. Olhe para ele, chato, ingênuo, tão desesperado por aprovação que não consegue ver o que está bem na sua frente. A única coisa que amo em Marcus Wilson é sua conta bancária e seus protocolos de segurança. Alex tentou intervir, percebendo de repente que eles haviam falado demais. Jessica, já chega! Mas Jessica já estava fora de controle. Meses fingindo finalmente dando lugar à verdade feia. Você sabe como é difícil? Ela continuou, sua voz ficando histérica. Ter que rir das piadas idiotas dele? Ter que ouvir ele falar sobre a mãe dele, a grande Eleanor Wilson, a detetive brilhante, a mãe perfeita? Ter que fingir que gosto dele. Eleanor sentiu cada palavra como um golpe físico, não por ela mesma, mas pelo filho, pelo que essas revelações fariam a ele. Mas ele precisava ouvir isso. Precisava saber a verdade antes que fosse tarde demais. Você não vai se safar dessa, prometeu Eleanor baixinho. Não vou deixar você machucar meu filho. O rosto de Jessica endureceu. Você já perdeu. Mesmo com sua gravação, é a sua palavra contra a minha. E nós duas sabemos em quem Marcus vai acreditar. Na mãe que não consegue esquecer ou na mulher que ele ama. Veremos, respondeu Eleanor, pressionando o botão que enviava sua localização para Daniel. Seu sinal de emergência. Mas primeiro vou sair daqui com essa gravação. Não, você não vai. Jessica acenou para Alex e 2 outros homens que o seguiram até o corredor. Peguem o celular dela e qualquer dispositivo de gravação que ela tenha, agora. Quando os homens se aproximaram dela, Eleanor tomou uma decisão em frações de segundo. Ela levantou a voz, dirigindo-se diretamente ao telefone em seu bolso. Marcus, se você pode me ouvir, tudo o que Jessica disse está sendo gravado agora. Estou no apartamento dela, 2160 Central Park West, apartamento 32B. Essas pessoas estão planejando roubar a tecnologia da sua empresa e vendê-la no exterior.
Elas estão prestes a me agredir. Chame a polícia agora. O rosto de Jessica ficou pálido. O que você acabou de fazer? Eleanor sorriu sombriamente. Chamei o checkmate. Por um momento, ninguém se moveu. Então, a compostura de Jessica se desfez completamente. Com um grito de raiva, ela se lançou sobre Eleanor, com as mãos estendidas como garras. Você arruinou tudo! O ataque físico foi tão rápido que Eleanor mal teve tempo de se proteger. As mãos de Jessica se fecharam em torno de sua garganta, enquanto ambas caíam no chão. Você acha que Eleanor sobreviverá a este ataque e a verdade será revelada? Compartilhe sua opinião nos comentários e clique no botão inscrever-se agora para não perder histórias como esta. No fundo, o caos irrompeu. Alguns convidados da festa fugiram em direção à porta, enquanto Alex tentava tirar Jessica de cima de Eleanor. Você está louca? Ele gritou. Pare! Isso não está ajudando! Eleanor lutava para respirar enquanto Jessica apertava seu pescoço com mais força, o rosto da jovem contorcido de ódio. Apesar da idade, o treinamento policial de Eleanor não a abandonou. Ela levantou o joelho bruscamente, acertando a barriga de Jessica, forçando-a a afrouxar o aperto. Enquanto lutavam no chão, o disfarce de Eleanor começou a se desfazer. A peruca ficou torta e a maquiagem borrou, revelando sua pele natural. Segurança, abram! Uma voz alta, acompanhada por batidas na porta do apartamento, cortou o caos. Daniel havia cumprido sua parte do plano. Jessica soltou Eleanor, recuando, com o cabelo perfeito despenteado e a expressão selvagem. Isso não acabou, ela sibilou. Eleanor levantou-se lentamente, ajeitando as roupas e encarando Jessica com dignidade, apesar do disfarce parcialmente exposto. Na verdade, acabou. Quando os seguranças entraram no apartamento respondendo à chamada de Daniel sobre uma perturbação, Eleanor tirou o telefone do bolso para verificar a tela. A chamada para Marcus tinha durado mais de 4 minutos, tempo suficiente para ele ouvir cada palavra dos verdadeiros sentimentos de Jessica. Tempo suficiente para ele compreender a magnitude da traição. Tempo suficiente, rezou Eleanor, para salvar o seu filho do maior erro da sua vida. A 9.600 quilômetros de distância, em São Francisco, Marcus Wilson estava paralisado em seu quarto de hotel, com o telefone colado ao ouvido, ouvindo o impensável se desenrolar em tempo real. A voz de sua mãe, inconfundível apesar de sua tentativa de sotaque, as palavras venenosas de Jessica, cortando anos de confiança e amor como uma faca, os sons de lutas físicas, a chegada da segurança, o caos se instalando. Por vários minutos após o término da ligação, Marcus não conseguiu se mover. O mundo que ele havia construído cuidadosamente, o futuro que havia planejado com a mulher que pensava conhecer, desmoronou ao seu redor como um castelo de cartas. A crise tecnológica que o trouxera à Califórnia de repente parecia trivial em comparação com a crise pessoal que explodia em Nova York. Senhor, temos um carro esperando para levá-lo à reunião. A voz de seu assistente veio através da porta do quarto do hotel. Marcus finalmente encontrou sua voz. Cancele tudo. Preciso voltar para Nova York agora. Em menos de 1 hora, Marcus estava em um jato particular rumo ao leste, recorrendo a todos os favores e benefícios corporativos que acumulara ao longo dos anos. Enquanto o avião cortava o céu noturno, ele repetia as palavras terríveis que ouvira. O desprezo de Jessica, seus planos, seu racismo casual. E por trás de tudo isso, a chocante descoberta de que sua mãe se disfarçara de empregada doméstica para protegê-lo, a mesma mãe que ele acusara de interferir. A mesma mãe cujos avisos ele descartara como superproteção. Quando o avião pousou no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, Marcus já havia entrado em contato com Keith, seu diretor financeiro e amigo mais próximo. Keith sempre desconfiou de Jessica, embora mantivesse suas reservas em segredo por respeito aos sentimentos de Marcus. Temos uma equipe de segurança pronta, disse Keith ao telefone, e entrei em contato com nosso departamento jurídico. Se o que você ouviu é verdade, precisamos bloquear todos os nossos sistemas imediatamente. Faça isso, autorizou Marcus. E Keith, minha mãe, ela está bem? Houve uma pausa na linha. Ela se recusou a ir ao hospital. Disse que precisava esperar por você. Mas Marcus, Jessica a machucou. As imagens de segurança do prédio mostram Jessica atacando-a quando ela tentou sair. Uma raiva ardente tomou conta de Marcus enquanto o carro acelerava em direção a Manhattan. Sua mãe, sua brilhante,
Feroz e amorosa mãe, agredida fisicamente pela mulher com quem ele planejava se casar em 3 dias. A mesma mulher que sorria nos jantares de família, enquanto planejava destruir tudo o que ele havia construído. Quando o carro finalmente parou em frente ao prédio de Jessica, viaturas da polícia já estavam estacionadas do lado de fora. Marcus pegou o elevador para o 32º andar, com o coração batendo forte no peito. O corredor do lado de fora do apartamento de Jessica estava lotado de policiais, seguranças do prédio e vários convidados da festa em estado de choque, sendo interrogados por detetives. E lá, sentada em um banco no corredor com um detetive ao seu lado, estava sua mãe. O disfarce de Eleanor estava em desordem. A peruca cinza torta, a maquiagem borrada revelando seu tom de pele natural. Os óculos faltando, mas sua postura permanecia majestosa. Sua compostura intacta, apesar do caos ao seu redor. "Mãe!" gritou Marcus, empurrando um policial para chegar até ela. Eleanor olhou para cima, aliviada ao vê-lo. "Marcus, você está aqui!" Antes que ele pudesse responder, uma comoção dentro do apartamento chamou a atenção deles. Jessica saiu, escoltada por 2 policiais, mas sem algemas. Sua aparência perfeita estava destruída. Rímel escorrendo pelo rosto, cabelos despenteados, expressão selvagem com uma mistura de fúria e cálculo. Ela congelou ao ver Marcus, transformando instantaneamente sua expressão em uma de alívio choroso. "Marcus, graças a Deus você está aqui. Sua mãe invadiu meu apartamento. Ela tem me perseguido, fingindo ser minha empregada. Ela me atacou quando descobri sua identidade." Marcus encarou a mulher que pensava amar, vendo-a claramente pela primeira vez. A atuação foi impecável. Os lábios trêmulos, a postura vulnerável, as lágrimas calculadas. Quantas vezes ela o havia manipulado com essas mesmas táticas? "Eu ouvi tudo, Jessica", disse ele baixinho. "Eu estava ao telefone. Ouvi o que você disse sobre mim, sobre minha empresa, sobre minha mãe." A expressão de Jessica vacilou por um momento antes de se recuperar. "Querido, não. Você ouviu o que ela queria que você ouvisse? Ela me armou. Me gravou fora de contexto, me pressionou até eu dizer coisas que não queria. Ela não suporta ver você com uma mulher branca. Ela está tentando sabotar a gente desde o começo." Era o mesmo argumento que tinha funcionado com ele antes, jogando com seu medo de ser controlado, sugerindo que as preocupações de sua mãe eram motivadas por racismo. Mas dessa vez, as palavras soaram vazias. "Eu também ouvi a voz de Alex", continuou Marcus, endurecendo o tom. "Eu ouvi você falando sobre vender meu software de segurança no exterior. Eu ouvi você rindo sobre como me manipulou." Os olhos de Jessica se moviam rapidamente, procurando por rotas de fuga, aliados, qualquer coisa. "Não foi o que pareceu. Estávamos interpretando, brincando. Essas pessoas nem são meus amigos de verdade, são atores que Eleanor contratou." O desespero em sua voz poderia ter sido lamentável se não fosse tão calculado. Mesmo agora, presa em suas mentiras, Jessica estava inventando novas, criando cenários elaborados para explicar o inexplicável. "Detetive", Marcus se dirigiu ao policial que estava por perto. "Quero apresentar queixa por agressão contra minha mãe, por tentativa de fraude, por espionagem corporativa, qualquer acusação que se sustente." "Não!" Jessica gritou, lançando-se em direção a Marcus, mas foi contida pelos policiais. "Você não pode fazer isso comigo. Tudo o que fiz foi por nós." Enquanto Jessica era levada, ainda gritando protestos de inocência e declarações de amor, Marcus voltou-se para sua mãe. Sem dizer uma palavra, ele a envolveu em seus braços, segurando-a com uma gentileza que contrastava com a tempestade de emoções dentro dele. "Sinto muito", ele sussurrou em seus cabelos. "Eu deveria ter te ouvido." Eleanor retribuiu o abraço, seu corpo finalmente relaxando, após semanas de tensão. "Você está aqui agora. Isso é o que importa." 24 horas depois, na cobertura de Marcus com vista para o Central Park, toda a verdade finalmente veio à tona. Espalhado pela mesa de jantar de Marcus, estava o arquivo completo do caso que Eleanor havia compilado. Fotografias das telas ocultas do laptop de Jessica mostrando suas vítimas anteriores, documentos financeiros revelando como ela e sua equipe haviam sistematicamente esvaziado as contas de pelo menos 6 outros empreendedores de tecnologia, gravações da própria voz de Jessica detalhando seus planos para Marcus e sua empresa. "Alex Dev", explicou Eleanor, apontando para uma foto do parceiro de Jessica. Nome verdadeiro, Alexander Petro. Ele trabalha com Jessica, cujo nome verdadeiro é Helena Sorina.
há pelo menos 6 anos. Eles têm como alvo exclusivamente CEOs de tecnologia, concentrando-se naqueles com propriedade intelectual valiosa que podem vender no exterior. Marcus analisou as provas em silêncio, com o rosto uma máscara de fúria controlada. E eu caí completamente na armadilha. Ela é uma vigarista profissional, Marcus. Todos eles são. Fazem isto há anos, aperfeiçoando a sua abordagem de cada vez. Não é o primeiro homem inteligente que enganaram, nem teria sido o último. Keith chegou então, acompanhado por 2 agentes do FBI. A investigação se expandiu rapidamente, à medida que o alcance da organização criminosa de Jessica ficou claro. Nós o pegamos, anunciou Keith sem preâmbulos. Alex delatou Jessica e toda a rede assim que o prendemos, tentando fazer um acordo para si mesmo. Marcus ergueu o olhar bruscamente. Ele confirmou as conexões no exterior? A venda de tecnologia? Keith assentiu com severidade. Rússia, China, Coreia do Norte. Eles estavam vendendo seus protocolos de segurança para o maior lance. Já tinham compradores alinhados antes mesmo do casamento ser planejado. Os agentes do FBI se adiantaram, apresentando-se. Sr. Wilson, as implicações aqui vão além da espionagem corporativa. Isso ultrapassa a segurança nacional. Sua cooperação será essencial para desvendar a rede deles. Marcus concordou sem hesitar. O que for preciso. Mas primeiro, onde está Jessica agora? Sob custódia, respondeu um agente, mas ainda mantendo sua inocência. Ela alega que foi incriminada, que Alex está mentindo para se salvar e que sua mãe orquestrou tudo por ciúmes. Marcus cerrou os dentes. E o que ela diz sobre as gravações? Sobre o que eu ouvi com meus próprios ouvidos? Ela diz que foi tirado do contexto, que ela estava representando um papel, testando a lealdade de seus amigos. O tom cético da agente deixou claro o que ela achava dessa defesa. Como se convocado pela discussão, o telefone de Marcus tocou. O número de Jessica apareceu no visor. Ele ficou olhando para ele por um longo momento antes de atender no viva voz. Marcus, por favor, a voz de Jessica soou, chorosa e desesperada. Você precisa me ouvir. Tudo isso é um terrível mal-entendido. É mesmo? Marcus respondeu calmamente. Foi um mal-entendido quando você zombou de mim para seus amigos? Quando discutiu vender minha tecnologia para potências estrangeiras hostis? Quando atacou minha mãe? Aquela mulher não é quem você pensa que é. A voz de Jessica endureceu, sua máscara caindo novamente. Ela manipulou toda essa situação. Ela se disfarçou, invadiu minha privacidade, me gravou sem consentimento para proteger seu filho. Marcus terminou por ela, que era exatamente o que uma mãe deveria fazer. Ela não suportava ver você comigo. Uma mulher branca levando seu filho precioso embora. Tudo o que fiz foi por nós, Marcus. Tudo. Marcus olhou para sua mãe, para Keith, para os agentes do FBI ouvindo as mentiras cada vez mais desesperadas de Jessica. Não existe nós, Jessica. Nunca existiu. O casamento está cancelado. Você terá notícias dos meus advogados e, aparentemente, dos promotores federais também. Você vai se arrepender disso. A voz de Jessica ficou fria, toda a pretensão de inocência desaparecendo. Você se acha tão inteligente, mas foi o alvo mais fácil que já tivemos. Tão desesperada por amor que não conseguiu ver o que estava bem na sua frente. Marcus encerrou a ligação, os últimos pedaços de sua ilusão destruídos pela despedida venenosa de Jessica. A sala ficou em silêncio enquanto ele absorvia a magnitude do que quase aconteceu. Não apenas um desgosto pessoal, mas a destruição profissional e um potencial comprometimento da segurança nacional. Ela está certa sobre uma coisa. Ele finalmente disse, com a voz embargada pela emoção. Eu estava cego. Eu queria tanto acreditar no futuro que planejamos que ignorei todos os sinais de alerta. Eleanor colocou a mão sobre a do filho. Isso não é fraqueza, Marcus, é humanidade. Todos nós queremos acreditar no amor. Como você sabia? Ele perguntou. Desde o início? Como você viu o que eu não consegui? Eleanor sorriu tristemente. 30 anos como detetive ensinam a reconhecer padrões. Mas, mais importante, 35 anos como sua mãe me ensinaram a reconhecer como é o amor verdadeiro. O que Jessica sentia por você não era amor, era cálculo. Nos dias que se seguiram, a fachada de Jessica desmoronou completamente quando a confissão completa de Alex foi revelada, detalhando não apenas seus planos para Marcus, mas também suas vítimas anteriores, incluindo 2 que cometeram suicídio após serem arruinadas financeiramente.
A defesa de Jéssica desmoronou. Diante de provas contundentes e abandonada por seus cúmplices, ela finalmente cedeu, admitindo tudo em troca de clemência durante a sentença. A extensão total de seus crimes chocou até mesmo investigadores experientes. 7 vítimas anteriores, milhões roubados, tecnologias vendidas a entidades estrangeiras que comprometeram os interesses de segurança dos Estados Unidos. Para Marcus, a humilhação pública de cancelar um casamento de alto nível não foi nada comparada ao acerto de contas privado com sua própria cegueira. Mas, durante tudo isso, Eleanor permaneceu seu apoio incondicional, nunca dizendo, "Eu te avisei", nunca fazendo-o se sentir tolo por ter sido enganado. Uma semana após o que teria sido o dia de seu casamento, Marcus sentou-se com sua mãe na varanda de sua modesta casa, observando o pôr do sol, como costumavam fazer quando ele era criança. "Estive pensando", disse ele, quebrando um silêncio confortável, "sobre o que você fez. Entrar disfarçada, suportar os abusos e o racismo de Jéssica, colocar-se em risco. A maioria das mães teria continuado discutindo com o filho, tentando fazê-lo mudar de ideia com palavras." Eleanor sorriu. "Eu não sou como a maioria das mães." "Não", concordou Marcus, segurando a mão dela. "Você é o tipo de mãe que se torna empregada doméstica para salvar o filho do desastre, que tolera ser degradada e humilhada em vez de ver seu filho sofrer, que arrisca seu relacionamento com seu único filho para protegê-lo." "Qualquer mãe faria o mesmo", Eleanor protestou. "Nós dois sabemos que isso não é verdade", Marcus rebateu. "O que você fez foi extraordinário, e passarei o resto da minha vida garantindo que você saiba o quanto sou grato." Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando uma luz dourada sobre seus rostos, mãe e filho sentaram-se com uma compreensão renovada. A crise que poderia tê-los separado acabou por aproximá-los, fortalecendo um laço que nenhuma força externa, por mais manipuladora ou enganadora que fosse, poderia realmente quebrar. Eleanor Wilson não tinha apenas impedido um casamento. Ela tinha salvado o futuro do seu filho. Ela tinha demonstrado, da forma mais profunda possível, que o amor de uma mãe é a força mais poderosa do mundo, mais forte do que o engano, mais duradoura do que a manipulação e, em última análise, impossível de derrotar. 6 meses depois do que teria sido o dia do seu casamento, Marcus Wilson estava à janela do seu escritório, olhando para o horizonte de Manhattan. A cidade continuava com o seu ritmo implacável lá embaixo, imutável pela convulsão pessoal que abalara o seu mundo até os alicerces. No entanto, para Marcus, tudo era diferente. O julgamento de Jessica Parker, ou Yelena Sorina, como agora era oficialmente chamada nos documentos do tribunal, tinha terminado na semana anterior. As provas contra ela e os seus cúmplices eram esmagadoras. As gravações de Eleanor, os registros financeiros, o depoimento condenatório de Alex e declarações semelhantes de vítimas anteriores que finalmente encontraram coragem para se manifestar depois que a história veio à tona. Tudo isso pintou um quadro de uma sofisticada organização criminosa que operava há quase uma década. Jessica recebeu 18 anos de prisão federal por fraude, tentativa de espionagem corporativa, agressão e conspiração. Alex aceitou um acordo judicial de 12 anos em troca de sua cooperação. Os demais membros da rede receberam penas que variaram de 5 a 15 anos, dependendo do nível de envolvimento e disposição para cooperar com as autoridades. As ramificações internacionais foram ainda mais graves. 3 agentes de inteligência estrangeiros foram discretamente expulsos do país por suas conexões com o esquema. A tecnologia de segurança de Marcus, que quase caiu em mãos perigosas, agora estava sendo reforçada com proteções adicionais e implantada para proteger infraestruturas críticas em todo o país. Mas as consequências profissionais foram insignificantes em comparação com a reconciliação pessoal que ocorreu entre mãe e filho. "Você salvou tudo o que eu construí", disse Marcus a Eleanor durante um jantar tranquilo na casa dela, logo após as prisões. "Não apenas a empresa, mas minha vida. E eu a afastei, duvidei de você, escolhi ela em vez de seus instintos." Eleanor simplesmente estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a mão dele com a sua. "Quando você tinha 5 anos, correu para a rua atrás de uma bola. Eu te puxei para trás bem na hora que um carro passava em alta velocidade. Você ficou furioso comigo, gritou que me odiava por ter te agarrado com tanta força." Marcus sorriu ao se lembrar. "Não me lembro disso." "Mas eu me lembro", continuou Eleanor. "E você sabe o que pensei naquele momento?
Que você poderia me odiar para sempre enquanto estivesse vivo para fazer isso. Isso é amor de mãe, Marcus. Não conhece limites. Não exige gratidão ou compreensão. Exige apenas que você sobreviva e prospere. É por isso que você suportou o racismo de Jessica, sua degradação? Por que estava me salvando de um carro que eu não podia ver? Eleanor assentiu. Exatamente isso. Alguns carros fazem barulho e são fáceis de ver. Outros, como Jessica, movem-se silenciosamente, disfarçados de algo bonito até que é tarde demais. A revelação da verdadeira natureza de Jessica e a profundidade do sacrifício de sua mãe transformaram Marcus de maneira profunda. A empresa que antes era seu único foco passou a ser apenas uma parte de uma vida mais equilibrada. Ele implementou limites pessoais e profissionais rígidos, estabeleceu novos protocolos de segurança e, o mais importante, desenvolveu uma apreciação mais profunda pelas relações autênticas em sua vida. Keith foi promovido a co-CEO, compartilhando as responsabilidades de liderança que Marcus antes insistia em assumir sozinho. O conselho aprovou a mudança por unanimidade, reconhecendo que as suspeitas iniciais de Keith sobre Jessica tinham sido uma forma inestimável de lealdade. Marcus também criou uma fundação dedicada a apoiar vítimas de esquemas sofisticados de fraude, especialmente aqueles que visavam empreendedores e inovadores. A fundação oferecia não apenas assistência financeira, mas também aconselhamento psicológico para aqueles cuja confiança havia sido tão profundamente violada. 3 das vítimas anteriores de Jessica agora faziam parte do conselho da fundação, transformando suas experiências dolorosas em uma força de cura e prevenção. Mas talvez a mudança mais significativa tenha vindo da própria Eleanor. A mulher que passou décadas resolvendo crimes agora estava focada em preveni-los. Aos 71 anos, quando a maioria das pessoas já estava aposentada, Eleanor Wilson lançou um novo empreendimento, a Wilson Verification Services. A premissa era simples, mas revolucionária. Um serviço discreto e completo de investigação de antecedentes para famílias preocupadas com possíveis parceiros que entrassem na vida de seus entes queridos. Usando sua extensa rede de contatos na área de aplicação da lei e suas próprias habilidades formidáveis, Eleanor criou uma estrutura ética para ajudar famílias a verificar o caráter e os antecedentes de possíveis cônjuges, parceiros de negócios ou cuidadores. Não se trata de desconfiança, explicou ela durante a pequena festa de lançamento realizada na cobertura de Marcus. Trata-se de paz de espírito. Em uma época em que qualquer pessoa pode criar uma identidade falsa online, em que os golpistas estão mais sofisticados do que nunca, as famílias merecem saber quem realmente estão acolhendo em suas vidas. O serviço rapidamente ganhou reputação de integridade, discrição e rigor. Eleanor só aceitava clientes com preocupações legítimas, recusando-se a facilitar perseguições, assédio ou suspeitas infundadas. Ela ficou conhecida como uma espécie de guardiã, uma protetora de famílias que, de outra forma, poderiam ser vítimas das Jessicas do mundo. Em uma noite quente de domingo, exatamente 1 ano após o casamento que nunca aconteceu, Marcus e Eleanor sentaram-se juntos na varanda dos fundos, compartilhando uma garrafa de vinho enquanto o pôr do sol pintava o céu de tons vibrantes de laranja e rosa. Recebi uma carta da Jessica hoje, disse Marcus baixinho, quebrando um silêncio confortável. Da prisão. Eleanor ergueu uma sobrancelha, mas não interrompeu. Ela queria se desculpar, continuou ele. Disse que teve tempo para refletir sobre suas ações, que encontrou a religião, que realmente se arrepende de ter me magoado. E você acredita nela? Perguntou Eleanor, com seu instinto de detetive ainda afiado. Marcus sorriu ironicamente. Nem por um segundo. É só mais uma encenação. Sua audiência de liberdade condicional será daqui a alguns anos. Ela está preparando o terreno, criando uma narrativa de redenção que pode ajudar no seu caso. Eleanor assentiu, orgulhosa da lucidez do filho. Depois que você vê o que há por trás da máscara, é difícil ser enganado por ela novamente. Tenho pensado no que você me ensinou, disse Marcus, enchendo os copos. Não apenas sobre Jessica, mas sobre confiança, sobre ver as pessoas com clareza. E a que conclusão você chegou? Que o amor verdadeiro, seja entre parceiros, amigos ou familiares, nunca exige que você se segue para a realidade. Ele prospera à luz da verdade, não de ilusões inconvenientes. Eleanor sorriu, com orgulho evidente nos olhos.
Essa sabedoria vale o preço que pagamos por ela. À medida que a escuridão se instalava ao redor deles, mãe e filho mergulharam em uma conversa agradável sobre o negócio em expansão de Eleanor, a fundação de Marcus e o jantar em família planejado para o fim de semana seguinte. Não mencionaram namoro ou relacionamentos. Isso viria com o tempo, quando Marcus estivesse pronto, quando as feridas estivessem completamente curadas. Por enquanto, era suficiente celebrar o que permanecia intacto, o que havia sido fortalecido pelas provações. O vínculo inabalável entre uma mãe e seu filho, um vínculo que resistiu à manipulação, ao engano e à traição. Um vínculo que se provou mais forte do que o golpe mais elaborado, mais duradouro do que o engano mais praticado. Jessica Parker tentou romper esse vínculo, virar Marcus contra a única pessoa que conseguia ver através de sua fachada. Ao fazer isso, ela inadvertidamente garantiu sua própria ruína e cimentou a conexão que procurava destruir. Em um mundo cheio de Jessica Parkers, belas fachadas que escondem crueldade calculada, Eleanor Wilsons são as verdadeiras heroínas. Aquelas que enxergam com clareza, agem com determinação e amam incondicionalmente. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com outras pessoas. Até o próximo vídeo.